Ponto. E quando você pegar a locução adverbial, também é formada de preposição mais substantivo. Mas a locução adverbial vai ser ligada a quem? Vai ser ligada a, fala aí, adjetivo, verbo ou a outro advérbio. Beleza? Pronto. Aí eu desfaço qualquer possibilidade de confusão. A locução adjetiva é representada por preposição mais substantivo, só que vai ser sempre ligada ao substantivo. E a locução adverbial, embora a estrutura seja parecida, seja praticamente a mesma em todas as locuções, você quando tiver a locução adverbial, ela vai ser ligada a quem? Ela vai ser ligada à mesma coisa que o advérbio é ligado. A locução adverbial tem que ser ligada a adjetivo, a verbo ou a outro advérbio. Então quando eu pego e falo, aquela pessoa de São Paulo, essa expressão de São Paulo, que de fato é uma locução, ela está ligada à pessoa. E pessoa tem que classe gramatical? Pessoa é um substantivo, beleza? E por esse motivo, de São Paulo aqui, é uma locução adjetiva. No entanto, quando eu falo que aquela pessoa de São Paulo chegou do Rio de Janeiro, esse do Rio de Janeiro também é uma locução, mas observe, é uma locução que está ligada ao chegar. E quando eu falo chegou do Rio de Janeiro, ó, a pessoa é de São Paulo. Agora, a pessoa não é do Rio, ela chegou do Rio. Esse do Rio de Janeiro está ligado ao chegar. E chegar, meu camarada, é um verbo. Beleza, garoto? E chegar, como é? Um verbo. Aqui eu tenho uma locução adverbial. Beleza? Seria a principal diferença entre elas. Antes que vocês tenham dúvida, o que eu já vou te afirmar? Vamos supor que eu pegasse o de São Paulo e substituísse aqui. E jogasse esse do Rio de Janeiro para lá. Aí daí eu falasse, por exemplo, aquela pessoa do Rio de Janeiro, se fosse aquela pessoa do Rio de Janeiro, aí o do Rio de Janeiro passaria a ser ligado à pessoa. Então aí o do Rio de Janeiro seria uma locução adjetiva. Aí eu falaria que aquela pessoa do Rio de Janeiro chegou de São Paulo. Aí o de São Paulo passaria a ser ligado ao verbo. E aí se eu dissesse, aquela pessoa do Rio de Janeiro chegou de São Paulo, aí o de São Paulo, por ser ligado ao verbo, já entraria como uma locução adverbial. Então qual seria a diferença principal da locução adjetiva e da locução adverbial? É a que palavra vai se referir. A locução adjetiva tem que se referir ao substantivo. E a locução adverbial tem que se referir ao verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio. Beleza, rapaziada? Advérbio, locução adverbial, vamos lá. Preposição. A gente vai trabalhar muito a preposição, enfim. Preposição, trabalhar com acento cativo de crase, em cima do objeto indireto. Só uma pequena relação, pode passar. Locução prepositiva, é claro, a preposição é uma palavra e a locução prepositiva é um grupo de palavras. Nenhum problema, tranquilos? E aí, vamos lá. Morfossintaxe. O que é a relação morfossintática? Quando você vai estudar a classe gramatical, ela tem como função fazer o estudo do nome das palavras, fazer o estudo das classes gramaticais. É você chegar ali e identificar aquilo que a gente estava acabando de fazer. Ali a gente estava colocando como foco a identificação da classe gramatical. Saber se é um adjetivo, se é uma locução adjetiva, se é um advérbio, se é uma locução adverbial, o que é preposição. E isso é a identificação da classe. A classe é quando você diz qual é o nome daquela determinada palavra. E quando você vai... Essa análise é chamada de gramatical. Preocupação em dizer qual é o nome da palavra, reconhecer o nome das palavras. E quando você vai trabalhar com análise sintática ela representa a função que determinada classe tem dentro da frase. A falar de análise sintática é falar de quê? Objeto direto, falar de sujeito. É você falar de quê? Agente da passiva. É você falar de aposto explicativo. Sempre que você pensa em análise gramatical, você tem simplesmente em dizer o nome da palavra. É artigo, o nome daquela palavra é substantivo, o nome daquela palavra é verbo, o nome daquela bolinha que está ali, David, é um artigo. Isso é identificar a classe. Agora, David,
aquele cara dali é sujeito. Aquele cara dali é um objeto direto. Ali eu tenho um objeto indireto. Ali eu tenho um agente passivo. Aí você já está dizendo qual é a função sintática de uma determinada palavra, de uma determinada expressão. Então, repare, fazer análise sintática. O que é fazer análise sintática? Você pegar uma oração e desmembrar os termos e começar a fazer análise de cada um bloco. Quando você pega uma frase simples assim, por exemplo, o aluno chegou ao curso. Você tem um aluno como sujeito, chegar, que seria um verbo intransitivo, e ao curso seria um adjunto adverbial de lugar. Mas o que eu fiz foi dizer a função sintática que cada uma daquelas palavras apresentava. Agora, quando eu falo o aluno chegou, o aluno é o sujeito da oração. Como eu formei o sujeito? Eu formei com um artigo e um substantivo. Aí, quando eu falo que no sujeito, que é a função sintática, eu tenho um artigo e eu tenho um substantivo, aí eu já estou te dizendo qual é a classe gramatical que determinada palavra apresenta na frase. Só que a gente não consegue estudar, isso é uma maneira de trabalhar, de forma separada, a classe gramatical e a análise sintática. Porque a análise sintática, ela nada mais é do que você reconhecer e saber trabalhar de forma lógica as classes gramaticais. Às vezes o aluno fala assim, David, a classe gramatical eu sei bastante. A dificuldade que eu tenho é de analisar sintaticamente uma frase. Ou vice-versa. Desde a análise sintática eu reconheço bem. O que eu não sei trabalhar direito é a classe gramatical. Isso é uma coisa impossível. Você não tem como saber a classe sem que você saiba a função. Você não tem a menor chance, principalmente, de aprender a função sintática sem que você saiba a classe gramatical. Então, é importante que nós trabalhemos as duas coisas juntas. Aí é quando entra o estudo da morfossintaxe. O que é análise morfossintática? O que é isso? É você analisar a classe dizendo qual é a função sintática. É saber trabalhar a classe gramatical com a função sintática de determinadas palavras. Beleza? Isso é a relação morfossintática. Análise sintática você só vai dizer se tem sujeito, objeto direto. Análise gramatical você só vai dizer o quê? Se tem artigo, pronome. Eu coloquei para você aí. São 10 classes gramaticais. Se o examinador te pedir para analisar a classe gramatical, aí vocês têm aí um grupo de palavras variáveis, que são 6, pronome, artigo, adjetivo, numeral, verbo e substantivo, e 4 classes que são invariáveis. Preposição, interjeição, conjunção e advérbio. David, perfeito. Quando a gente vai pegar a função sintática, que é o que normalmente o aluno tem dúvida, reparem, se eu quero analisar sintaticamente, basta eu saber qual é a classe que eu quero analisar. Porque provavelmente, se você souber trabalhar com a classe, o estudo vai ficar muito mais fácil do que vocês podem imaginar. E é em cima disso que eu quero ensinar para vocês. É em cima dessa linha de raciocínio. Vocês já estão com a folha de vocês aí separadinha, certo? E essa folha separada de vocês aí, folha num caderninho que vocês têm do lado para fazer as anotações. Eu vou te perguntar algumas coisas. Vamos lá. Caso eu quisesse saber, por exemplo, o que é isto aqui? Você não seria capaz de me afirmar. Não existe a menor possibilidade de você me dizer o que isso daqui é. A não ser que você falasse, isso aqui é um ovo. Você fala, isso aqui é um ovo? Beleza. Isso aqui é uma bola? Beleza. Mas eu não tenho como fazer análise disso daqui. Eu não tenho como dizer que aqui eu tenho um artigo, porque nem todo o é artigo. O o pode ser um artigo, mas eu posso ter um pronome oblíquo, mas eu posso ter aquele o sendo um pronome demonstrativo. Ou seja, eu preciso de uma frase para saber o que eu tenho. Caso eu perguntasse a você, eu tenho como afirmar que esta bola aqui é um artigo? Você iria dizer o seguinte, não. Do jeito que está aqui, não existe possibilidade. Algo tem que ser feito para que isso daqui seja uma verdade. Algo tem que ser feito para que essa bola daqui, de fato, seja um artigo. E como é que eu vou fazer para que isso daqui, de fato, seja um artigo? Eu poderia chegar aqui, por exemplo, e falar assim, o aluno está
animado. Vamos supor que eu falasse isso, tá? O aluno está animado. Se eu falasse que o aluno está animado, tenho certeza de que você iria concordar que essa bola daqui, na verdade, é um artigo. Eu tenho certeza disso. Agora, por que você diria que isso daqui é um artigo? Só pelo simples fato de este o que aqui está aparecer ligado a um substantivo. Positivo. Por quê? O artigo, ele é uma classe gramatical que tem uma relação de dependência. O artigo não tem vida própria. O artigo, para ele existir, ele depende 100% da presença de um substantivo. Então é claro que para você ter artigo, você tem que ter um substantivo. Então eu só posso afirmar que isso daqui é verdade porque eu coloquei um substantivo. Aí começa. Quando eu falo em artigo, quando eu falo em substantivo, eu estou falando em classe gramatical. Mas é óbvio que por essa linha de raciocínio, eu consigo chegar à função sintática. Porque quando eu digo que aqui eu tenho um artigo e afirmo que o artigo é uma classe que depende necessariamente de um substantivo, então eu sei que todo o artigo sempre estará junto de um substantivo. E o substantivo é um nome. Como o substantivo é um nome, todo artigo vai ter que aparecer junto de um nome. Por uma questão muito óbvia, todo artigo vai ter função sintática de adjunto adnominal. Aí o que acontece com alguns alunos? Preste atenção aqui, rapaziada. Não copiem, que daqui a pouco eu vou deixar vocês copiarem. Quando eu vou falar em artigo, por mais que o aluno diga para mim, o artigo é uma classe gramatical que depende da presença de um substantivo. Ele consegue entender por que eu estou chamando esse o de artigo. Mas depois ele tem a coragem de me afirmar que não sabe por que motivo ele é um adjunto adnominal. Gente, quem faz isso está dando muito mole. Porque é óbvio, preste atenção, o artigo depende do substantivo. O artigo tem que aparecer junto de um substantivo. Se o substantivo é um nome, o artigo vai ter que sempre estar junto do nome. Então é óbvio que todo e qualquer artigo só tem como ter função sintática de adjunto adnominal, pô. A única diferença é que, ora, o examinador pode pedir para você analisar a classe, e daí você vai dizer que é um artigo, e ora ele pode querer saber qual é a função sintática que o artigo tem. Aí a função sintática do artigo, ela vai ser de adjunto adnominal, por uma questão muito óbvia, porque sempre essa classe estará junto de um nome. Ok, rapaziada? Beleza? Bom, se eu te perguntar o que o aluno é, você vai me dizer o seguinte: na função sintática? Sim, função sintática de sujeito, ponto. Quem é o núcleo do sujeito? Aí você iria me dizer o quê? O núcleo do sujeito é aluno. Ok? Só que aluno está sozinho? Não. Quem é que está junto ao aluno? O O. E se o O está junto ao aluno, óbvio, aluno é um nome, ele vai estar junto de um nome, ele tem que ser adjunto adnominal. Beleza, galera? Bom, outra classe gramatical. Já vou deixar vocês copiarem. Presta atenção aqui. Outra classe gramatical, além do artigo, que muita gente conhece, é o adjetivo. Acabei de falar. Para e pensa no seguinte. Eu posso afirmar, quando eu falo assim, o aluno está animado. Eu posso falar que animado é um adjetivo? Posso ou não posso? Na classe gramatical? Sim ou não? Sim. O adjetivo é uma classe gramatical. Beleza? Show. Agora, por que eu posso afirmar que animado é um adjetivo? Vamos parar e pensar. O que o adjetivo faz dentro de uma frase? O que o adjetivo faz dentro de uma frase? Ele tem como função principal indicar uma qualidade. Para que classe gramatical? O adjetivo serve para qualificar. Mas qualificar o quê? Para e pensa. O adjetivo é usado para qualificar o quê? Isto. Um substantivo. O adjetivo é uma classe
que também depende do substantivo. Quando você pensa em adjetivo, você está pensando em quê? Em qualificar, indicar o modo de ser. Mas o adjetivo vai qualificar o quê? É substantivo. Aí eu vou e pergunto para o aluno: o adjetivo depende de um substantivo? Aí o aluno vai falar assim: não. Pô, tá de sacanagem. Se a gente acaba chegando à conclusão de que o adjetivo é usado para qualificar um substantivo, gente, se eu não tiver substantivo, o que o adjetivo vai fazer na frase? Ele não vai fazer nada. É lógico que o adjetivo depende do substantivo. É lógico que eu só posso afirmar que animado é um adjetivo porque eu estou enxergando aluno, que é um substantivo. E o adjetivo é uma classe que também depende da presença do substantivo. É óbvio. Óbvio, óbvio. Aqui, quando você pensar no adjetivo, você vai pensar basicamente em duas funções sintáticas, tá? Adjunto adnominal e predicativo. Ok? Adjunto adnominal e predicativo. Basicamente, são essas duas funções, tá? Beleza. David, para que eu tenha um adjetivo, para e pensa. Adjetivo é classe gramatical, certo? Quando eu vou falar que aquele cara é um adjunto adnominal, estou falando da função sintática. O adjetivo ele pode ser adjunto adnominal? Claro que pode. Se você me diz que o adjetivo é uma classe que depende do substantivo, é lógico que o adjetivo pode ser adjunto adnominal. Mas para ser adjunto adnominal, ele tem que ser ligado diretamente ao substantivo. Já já vocês vão ver isso. E o adjetivo também pode ser um predicativo. Quando o adjetivo vai ser adjunto adnominal? Fala para mim. Ó, basicamente, o adjetivo tem duas funções sintáticas. Tá? Ele pode ser aposto, não sei o que, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, mas basicamente são duas funções. O adjetivo pode ser adjunto adnominal e ele pode ser predicativo do sujeito. Predicativo. Quando você pensar no adjetivo sendo adjunto adnominal, aí eu te pergunto, aluno, a você, qual é a condição para que o adjetivo seja adjunto adnominal? O que você vai me dizer? Que tem que ser ligado diretamente ao nome. Positivo. Para o adjetivo aparecer como adjunto adnominal, ele tem que ser ligado diretamente ao nome. Quando é que o adjetivo será predicativo do sujeito? Quando que o adjetivo será predicativo do sujeito? Aí eu não começo a falar um monte de coisa. Quando tiver verbo de ligação, quando tiver no predicado. Gente, para e pensa. Se eu te afirmo que o adjetivo ele tem basicamente duas funções, adjunto adnominal e predicativo, quando eu te pergunto, você sabe quando o adjetivo é adjunto adnominal? O aluno vai e fala assim, eu sei. Quando ele for adjunto adnominal, ele tem que ser ligado diretamente ao nome, positivo. Quando é que ele vai ser predicativo? O aluno fala, não sei. Quando é que ele vai ser predicativo? Quando ele não for adjunto. Se para ser adjunto adnominal ele tem que ser ligado diretamente, é claro que quando ele for um predicativo do sujeito, predicativo de uma forma geral, ele vai ser ligado indiretamente. Essa seria a diferença entre eles. Eu pego uma frase como essa que está aqui, na boa, rapaziada, quando eu falo assim, o aluno está animado, esse animado daqui é um adjetivo na classe. Aí a função dele, adjunto ou predicativo. Só que se eu falar que isso daqui é uma adjunta adnominal, eu estou de sacanagem. Porque que adjunto adnominal é esse que não está junto do nome? Que adjunto adnominal, porque para ser adjunto adnominal ele tem que ser ligado diretamente ao substantivo. Quando você fala que esse cara daqui é um adjetivo, de fato ele é, porque ele se refere ao substantivo aluno. Mas aí se é adjunto adnominal, aí tu tá de sacanagem. Porque adjunto adnominal que não está ligado diretamente ao nome? Claro que não. Então adjunto adnominal esse cara não é. Sobrou para ele ser o quê? Um predicativo, que aqui no caso é um predicativo do sujeito, que se refere ao sujeito aluno, tá? Esse verbo daqui é um verbo de ligação, daqui a pouco não. Nas próximas aulas nós falaremos sobre isso. Olha só. Aquele animado que eu coloquei há pouco apareceu como predicativo, né? Aí eu vou chegar e vou colocar assim, ó. O aluno animado